Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Eu sou Vanessa Fontana e hoje entrevisto o professor Alexandre Coelho de Souza. Ele é bacharel em Direito e trabalha na área de captação de recursos, estudou pós-graduação em Direito Administrativo e ele veio aqui hoje aos estúdios do Uninter conversar um pouco sobre a sua carreira profissional. Professor Alexandre, muito bem-vindo aqui aos estúdios do Uninter. É com grande prazer que recebemos você aqui na nossa casa. Bom dia. Então, bom dia. Me conte um pouquinho da sua trajetória. Bom, então vamos lá. Como você já adiantou, eu me graduei em Direito, né? Mas sempre tive uma ligação muito forte assim com tecnologia, negócios, né? Mesmo, por exemplo, antes de me formar em Direito, eu fiz Cefet, Eletrotécnica, né? Então, eu sempre tive muito próximo assim, do limiar entre as ciências humanas e as ciências exatas, né? Mas gostei muito do direito, me apaixonei mesmo pela matéria. E depois que me formei, fui fazer pós-graduação em direito empresarial, na realidade. Empresarial. Eu falei direito administrativo. Direito administrativo acabou sendo a minha primeira experiência profissional, né? Peraí, professor, vamos voltar um pouquinho lá. Tá. Então, assim, como é que foi a tua escolha para a área do direito? Você teve uma experiência no Cefet, na área de eletrotécnica, né? E aí quando você fez a escolha para o vestibular, já foi no campo do direito? Isso. Teve a... Então, o desdobramento natural seria eu fazer engenharia elétrica, né? Mas eu não me sentia tão à vontade na engenharia, uma que eu não gostava tanto de matemática. Eu gostava de história, eu gostava de português, mas não gostava tanto de matemática. E uma coisa que eu achava que eu podia fazer no direito e não podia fazer na engenharia é justamente essa questão da discussão, né? De você ponderar as coisas, né? A ciência exata tem aquela coisa só tem um caminho, né? Ela é mais um é exata. dois, exatamente, como o nome sugere, né? E o direito ele permite que uma série de soluções possíveis para um problema, né? Isso me envolvia mais, isso me chamava mais atenção. E me parece, professor, que o Cefet ele tinha, e talvez tenha ainda, agora é o TFPR, né? Isso, exatamente. Ela tem ela sempre teve uma atividade ligada aos centros acadêmos muito forte, muito presente. E talvez até isso sujeite as pessoas eu participei do centro acadêmico lá. Então, e sem saber a gente vai captando algumas questões. Exatamente, acho que aí, quando você é muito jovem também, você não tem claro, né? Eu acho que o que você gostaria de ser, o que é mais compatível com a tua essência, né? Então você vai experimentando. Eu fui experimentando e quando comecei a cursar o direito, daí eu tinha essa opção, né? Alguma coisa na área de humanas ou na área de exatas. Eu gostei muito do direito e me envolvi e descobri que era aquilo que eu queria fazer. E na família já tinha alguém na área do direito? Não, na área de família não era muito comum, não. Né? Meus pais, minha mãe é professora, ela gostava muito, né, fazia uma forcinha, mas eu acho que resistia um pouco a isso. Mas depois eu descobri que esse era um caminho bacana para mim, desde que eu conseguisse aliar com as outras coisas que eu gostava, que era tecnologia e negócios. Eu acho que são as três coisas que eu diria assim que são as áreas de atuação que eu gosto de estar. Né? Um ambiente de negócio, um ambiente da tecnologia e onde você regulamenta, digamos assim, as relações sociais, né? Que é praticamente o que o direito se propõe a fazer. Então, por isso, depois de formado, eu me direcionei mais para uma área ligada a negócios, né? Não fui para o direito penal ou para o direito constitucional, fui mais para a área ligada a negócios. E daí, mas assim, durante a graduação, ali você, desenvolvendo as disciplinas, você tinha afinidade já com uma específica? Porque o pessoal do direito, o pessoal que eu tenho entrevistado, eles ficam muito divididos. Sim, o constitucional, o direito penal, que é apaixonante. Exatamente, direito penal é apaixonante. Tem uma teoria muito bonita, né? Mas a gente, já a prática já não é tão... Eu cheguei a fazer habeas corpus, mesmo antes de me formar, né? Aquela coisa meio ativista. Sim. Achei uma situação que eu achava que era irregular e tal. Eu vou fazer um habeas corpus, já que não precisa ser formado, né? Ser advogado para fazer habeas corpus. Fiz um habeas corpus e aí comecei a sentir um pouco do que era a prática do direito penal, já não me encontrei tanto, vamos dizer assim, né? E as matérias mais relacionadas a negócios é o que eu gostava de direito comercial, na época ainda chamava, né? Que depois veio a se chamar direito empresarial, o direito civil, né? O processo civil, então são as matérias que eu costumava ir melhor, com mais afinco, eu estudava com mais afinco, né? Então já acho que respondendo a essa tendência. Entendi.
Daí durante a faculdade foi esse encaminhamento, e aí o teu trabalho de monografia foi sobre o quê? Foi sobre contratos bancários à luz do direito do consumidor. Inclusive trabalhei na iniciação científica, né, no comecinho do penúltimo ano e no último ano, nessa área, que era o direito do consumidor que estava nascendo no Brasil também, né, eu me formei em 99, então era bem o comecinho da aplicação da lei do direito do consumidor, e havia uma discussão muito intensa se ela deveria se aplicar somente a relações de consumo clássicas, né, ou se as relações entre empresas também seriam configuradas como relação de consumo, né. Acabou vencendo essa tese, então mesmo em empresas você pode invocar a produção de direito do consumidor, e nessa linha é que eu trabalhei no TCC, no trabalho de iniciação científica, que era como as empresas poderiam usar a proteção do direito do consumidor para se defender das relações bancárias mais agressivas, vamos dizer assim, né, das práticas bancárias mais abusivas. E essa iniciação científica, ela era um programa ou era um grupo de pesquisa? Era vinculado a algum programa vinculado a um professor orientador, o professor Duarte. Então foi mais focado nisso. Eu fiz com outro colega, né? E a gente chegou a apresentar esse projeto em Porto Alegre, na Semana da Ciência. Foi como bem bacana. iniciação científica. Como iniciação científica, exatamente. Então, na época, realmente foi um foco de estudo que tinha pouca coisa ainda no Brasil sobre a incidência, né, nos contratos bancários do direito do consumidor. Então, já manifestando um pouco essa predileção pelo mundo dos negócios, né? E aí, minha primeira experiência profissional foi na área de direito administrativo, acabou sendo na área de direito administrativo. Foi na Secretaria de Educação, na época que a gente tinha o Paraná Educação, e a gente tinha os contratos com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento de investimento em educação, né? Então, eu também acabei conhecendo um tipo diferente de fazer licitação, né? Não pela 8666, mas pelas guidelines do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma outra lógica de contratação. Então foi bem bacana essa experiência também, e acabei gostando muito do direito administrativo, nessa interseção da relação empresa-governo, né? Ou seja, como as empresas se relacionam com o governo. A 8666 é sobre isso, é sobre como as empresas devem se relacionar com o governo, né? Entre outras legislações no Brasil nessa linha, que regulam como a empresa, né, a atividade econômica se relaciona com a atividade governamental, né? Só que durante o período que eu estava lá, eu acabei prestando assessoria jurídica para uma empresa de um primo meu, que era uma empresa também muito nova, que começava a lidar com a internet, que também era uma coisa relativamente nova nessa época. Ainda hoje é novo. Claro que hoje, né, o tempo de evolução é muito mais rápido e tal, mas Curitiba estava começando a ter as primeiras empresas na área de desenvolvimento de internet e tal. E eu também me envolvi tanto que eu acabei virando sócio dessa empresa. E aí começou um pouco essa minha jornada dentro da tecnologia, né? Especificamente no âmbito profissional. A gente acabou fazendo uma fusão com uma outra empresa. Essa fusão não foi bem sucedida do meu ponto de vista, eu acabei saindo do negócio. E voltando ao mercado de trabalho, eu achei interessante trabalhar na área de licitações, de direito administrativo, mais do lado empresarial, né? Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, uma grande empresa aqui de Curitiba, uma das pioneiras também, na área de licitações, e aprendi muito sobre contratos com o governo, né? Saindo dessa empresa, eu fui trabalhar numa empresa que era menor, mas vinha da incubadora da Federal, né? Então, uma empresa que veio com essa cabeça de startup, de crescimento escalonável e tal. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais... Acho que é até legal explicar um pouquinho para o nosso público o que são as incubadoras tecnológicas. Beleza, ok. Bom, então, isso é um processo também relativamente novo no Brasil, né? Que é o investimento governamental no desenvolvimento econômico mais acelerado, né? Ou seja, o governo colocar recursos em setores estratégicos que ele entende que são portadores de futuro, né? Que são os setores econômicos que devem desenvolver mais a economia, devem participar mais do PIB no futuro, né? No Brasil, essas áreas são tecnologia da informação, nanotecnologia, biotecnologia, petróleo e gás, saúde, esportes, né? Então, esses setores sempre recebem mais atenção do governo na forma de instrumentos de apoio ao crescimento econômico.
E o mundo das incubadoras passa por isso, quer dizer, as incubadoras são... O Brasil é reconhecido como um grande produtor de ciência, né? Como um grande divulgador do conhecimento, mas não como um país inovador, justamente porque muito da produção científica acaba não chegando na indústria, né? Que é diferente das economias mais desenvolvidas. Nos Estados Unidos, a academia está muito próximo da indústria. Muitas vezes o mestrado de um profissional é feito dentro de uma empresa, né? Na Europa, em Japão. Agora a gente vê esse movimento na China e em outros países da Ásia também que tem experimentado um crescimento mais abrupto. Então, aproximar o mundo acadêmico do mundo empresarial é o desafio da inovação, né? Você precisa conectar esses dois mundos para que o conhecimento produzido no mundo acadêmico se converta em produtos e serviços inovadores. E a incubadora, ela preenche esse caminho, né? A incubadora, normalmente ela está inserida num contexto da universidade, né? E ela cria, um aluno cria uma empresa e incuba essa empresa dentro da incubadora da universidade. Ou seja, ela usa todo o recurso de laboratórios, de conhecimento, de produção científica para melhorar, para criar um produto inovador, né? Enquanto ela não tem a maturidade de mercado. Então, ela é meio que protegida, né? No sentido da incubadora mesmo, né? Ela é protegida até que ela ganhe uma maturidade, que a gente chama graduar, né? Você chega a graduar, então daí ela vai para o mercado pronta para sobreviver, né? E estatisticamente, assim, você tem números de quantas dessas empresas que passaram pelas incubadoras das universidades? Me parece também que é uma coisa muito própria do setor público, né? Das universidades públicas, essas incubadoras. No modelo brasileiro, sim. É difícil você encontrar incubadoras privadas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Nem na PUC não... Mas ainda elas são incubadoras, mas elas são, vamos dizer assim, subsidiadas pelas universidades. Entendi. Né? Nesse sentido, né? Não há um modelo de negócio associado à incubação, como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que eles entendem que incubar, investir numa empresa nascente, é algo que pode gerar um lucro muito grande no futuro. Então, daqui a 4, 5 anos, quando essa empresa ganhar mercado, esse investimento começa a retornar, né? Que é exatamente essa junção entre a empresa e a universidade. E a universidade, exatamente. Professor, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos aqui com o professor Alexandre Coelho, discutindo a questão do mercado, da inovação e o campo do direito, como é que ele se relaciona com essas questões. Um minutinho, já voltamos com você. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele, eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos ao programa Vida Acadêmica, entrevistando hoje o professor Alexandre Coelho. Professor, vamos retomar a questão das incubadoras, da visão do empresário, da inovação. E eu queria que você explicasse um pouco para nós, assim, por que no Brasil tem essa divisão entre mercado e universidade? Porque a gente vê que o movimento nos Estados Unidos, nas universidades europeias, ela tem um movimento diferenciado. Exatamente. Aqui, você falar de empresa dentro de uma universidade pública é praticamente um crime. Se existisse a Inquisição... Certamente seria julgado e queimado na fogueira. Por que o setor público, né, ele vê isso com tanta ojeriza? Eu acho que é um aspecto cultural, certamente, né? Na cultura do desenvolvimento econômico desses países, a gente está falando dos Estados Unidos, os países europeus, o Japão, a atividade acadêmica já era mais próxima, né? Quer dizer, muitas vezes era uma encomenda da indústria, uma determinada pesquisa, né? Você teve assim o movimento do vapor, depois da energia elétrica, se for ver a história
Thomas Edison, por exemplo, você vê o quanto ele está relacionado, né, a investidores para gerar uma revolução que foi falou do Thomas Edison, eu lembrei de um filme que eu assisti e retrata assim perfeitamente, né, o papel do inventor, a relação dele com os empresários, o papel da universidade, do conhecimento naquele sentido. Exatamente. Acho que é um caso emblemático. E o número que revela muito isso é que lá fora, nessas outras economias, pelo menos 2/3 do recurso de inovação, do recurso de P&D, vem do setor privado, como uma forma de alavancar os seus negócios. Ou seja, eu quero trazer inovação para estar sempre à frente do mercado. Né? E a cultura econômica brasileira é baseada em commodities ainda. Então a gente está sempre um passo atrás. A gente consome o valor agregado gerado lá fora. Né? Então a gente precisa reverter um pouco esse modelo. E aqui no Brasil, por exemplo, 2/3 é o investimento público em inovação e cerca de 1/3 é investimento privado. O setor público ele tem um papel de indutor desse indutor, processo. Mas ele tem investido mais em ciência, né, em educação, na pesquisa abstrata, né? E a gente precisava de mais aplicação, de mais investimento na pesquisa na prática, né, na aplicação, pesquisa aplicada. Essa junção entre as empresas e as universidades. Exatamente. A gente tem uma pesquisa muito forte, por exemplo, em biotecnologia. Né? Agora, como que essas descobertas no setor da biotecnologia se transformam em remédios, se transformam em produtos cosméticos, se transformam em novos componentes de materiais. Né? É através justamente dessa junção, ou seja, trazer o pensamento acadêmico para aplicação no setor econômico. Né? Mas assim, então, por exemplo, toda a minha formação, apesar de atuar no setor privado, toda a minha formação da graduação, do ensino fundamental até o doutorado foi na rede pública. Né? No entanto, assim, eu tenho 14 anos ou mais de setor privado e a gente não consegue perceber ainda no setor privado também uma ligação grande com as empresas. Eu não sei se porque a gente com as academias privadas, você diz assim, né? Exatamente, com as universidades, as faculdades privadas, a gente não consegue fazer uma aliança com as empresas e fazer ciência nesse sentido. Eu acho que há um esforço governamental muito grande para reverter um pouco esse quadro, né? Não só governamental, mas das instituições, né? Para reverter esse quadro, porque assim, o Brasil, se continuar com uma economia dependente de commodities, ele não vai se tornar uma grande potência, né? Você precisa aumentar o valor agregado dos teus produtos e serviços, né? E é isso, vender royalty, né? Você vê uma Nike, por exemplo, ela basicamente administra a marca, então ela é marketing e inovação. Todo o parque fabril dela está fora da empresa, fora até do país, né? Então, a grande força, o grande valor das empresas é inovação e marketing. Vamos lá, o conceito de inovação. Quando você fala inovação, lá você trouxe alguns livros para nós ali, a questão das startups, os inovadores. O que é inovação, professor? Então, a inovação é o conhecimento científico aplicado ao mercado, né? Se trabalhou muito forte no conceito. Hoje você teria 2 diplomas que definem mundialmente a inovação, né? O manual de Frascati e o manual de Oslo. Né? E o Frascati traz muito a relação da inovação tecnológica, ou seja, é uma nova tecnologia, uma nova técnica aplicada à indústria. A inovação está relacionada à geração de receita, à geração de lucro. Né? Você quer introduzir produtos e serviços no mercado e receber receita em cima disso. Né? A pesquisa ela tem esse lado, ela não tem essa busca, ela é um investimento, vamos dizer assim, voluntário para você colocar o conhecimento num novo patamar, mas você não tem compromisso de aplicação disso no mercado. Com a inovação há. Para você se dizer inovador e fazendo inovação, você necessariamente tem que pensar em modelos de negócio. Né? Essa é a diferença substancial da ciência propriamente, né, da pesquisa para a inovação. Em Oslo, no Manual de Oslo, você tem uma perspectiva diferente da inovação. Ela não passa a ser só tecnológica, mas ela tem outras dimensões. Ela pode ser mercadológica, ela pode ser organizacional, ela pode ser de método. Né? Então, eu sempre uso meus alunos, com as pessoas que eu converso, o exemplo do Facebook. O Facebook não foi uma revolução tecnológica, não foi uma inovação tecnológica. O domínio da técnica já era grande ali. Outros grupos de pessoas poderiam ter aplicado a mesma técnica que o Zuckerberg lá utilizou para criar o Facebook. O que ele criou foi um novo modelo de negócio, uma nova forma das pessoas se relacionarem. E isso acabou sendo uma das empresas de maior valor do mundo, né? Inovação mercadológica. Ele criou um novo mercado.
né? Com as ferramentas que já tinham. Com as ferramentas tecnológicas que já existiam. A aplicação é que foi diferenciada, quer dizer, o olhar que você lança sobre determinada... E você criou uma nova forma de relacionamento. Você criou um oceano azul ali, né? Um mercado que ainda não havia sido explorado, são novas formas de receitas que ainda não existiam. Né? Isso é inovação mercadológica, que é coberta pelo Manual de Oslo, por exemplo. Né? E os editais de inovação no Brasil, historicamente, eram baseados em frascate, ou seja, você tinha que estar relacionado a uma inovação tecnológica. Um movimento de startup trouxe esse olhar do Manual de Oslo, que é de você ter uma inovação mercadológica, organizacional, em que, utilizando as técnicas já dominadas, você cria novos espaços de mercado. Né? Então, para a gente explicar um pouquinho o que é as startups, que está se tornando um tema muito comum, que os universitários se interessam muito, né? Porque o Facebook nasceu na universidade. Né? Então, eles não tinham nem se formado ainda, eles já eram milionários. Né? E hoje, muitos universitários buscam esse caminho, né? De já na universidade começarem a plantar sementes para os futuros serviços e produtos que querem desenvolver. Então a incubadora ajuda nisso, na fase mais embrionária da operação. Depois a startup então é uma empresa de autodesenvolvimento, né? Uma empresa de base tecnológica que tem um potencial de escalabilidade, ou seja, de se tornar uma grande operação. Né? Normalmente a gente tem uma outra figura além das incubadoras, que são as aceleradoras, né? que é digamos assim, é um período mais curto. Né? O período de aceleração é um período mais curto que a incubação. E o foco dela é desenvolver mercado. A empresa, de repente, já tem um faturamento, já tem um produto e um serviço desenvolvido, mas ela precisa ganhar escala. E o processo de aceleração ajuda o empresário a ganhar escala, a achar os caminhos, a buscar um investidor privado, né, venture capital, para se lançar no mercado com mais força. Investir mais em marketing, investir mais em pessoas, né, e assim se tornar um produto mais rápido. A gente viu isso, por exemplo, no movimento do Easy Taxi, do aplicativo Easy Taxi, que uma referência, né, captou mais de 30 milhões de dólares, e hoje está no mundo todo. Né? Entre outros bons exemplos. Foi um universitário também. Foi se não me engano, foi. Né? Eu acho que eu vi a história dele. E, assim, diante da tua experiência, né, no campo do direito, você trabalha também com a questão de captação de recursos, né? Pensando esse teu conhecimento aplicado hoje às universidades privadas, será que há um caminho de aproximação? Como é que você pensa isso? Seria pela iniciação científica, por uma cultura diferente, talvez, de aproximação com o mercado? Eu acho que a cultura da inovação e a cultura das startups. Né? As startups, elas estão ajudando, o ecossistema de startups que a gente chama, está ajudando a fomentar a cultura da inovação, a tornar a inovação, colocá-la na pauta do empresário, e o empresário começar a reservar mais verba para investir em inovação. Né? Agora, me ocorreu uma coisa, né? Você pensa assim, o jovem que está dentro do próprio ensino formal, que seria a universidade, ele talvez também seja uma forma de cobrar uma mudança de postura dos professores e da instituição, porque a relação que eles têm com a tecnologia é diferente, né? Que a relação que às vezes um professor tem. Né? E isso pode ser um desafio até para a instituição. Para a instituição, a instituição vai ter que acompanhar esse ritmo, né? Porque se ela não fizer isso, ela vai perder aquele aluno para outras universidades que já estão fazendo, né? Que já tem isso forte no seu dia a dia. Eu acho que sim, e falando do espaço do direito nesse mundo, né? Também é um espaço novo. O direito é uma ciência, né? É uma doutrina bastante tradicional que também precisa se atualizar um pouco para a nova economia. Né? Então a gente demorou muito até no Brasil para surgir coisas como o marco legal da internet, e ainda a gente ainda está um pouco atrasado em questão da proteção de dados pessoais, a regulamentação de e-commerce, por exemplo, existe um tratado internacional de e-commerce que o Brasil ainda não é signatário. Pela sua relevância econômica mundial, ele já devia estar o legislativo devia estar acompanhando muito mais essas mudanças, né? Mas ainda que não haja lei, a economia acha o seu caminho, né? E é um espaço forte para o profissional do direito que tenha esse viés, que também se identifique com tecnologia, que se identifique com as novas economias, com a economia criativa, de assessorar essas empresas, né? De fazer, quais são as áreas que você atua? Além no direito administrativo, trabalhar com captação de recursos governamentais,
você vai trabalhar com direito empresarial de um modo geral, né, com fusões e aquisições, que passa a ser muito comum. A fusão e a aquisição ela passa a ser um elemento estratégico, né, do venture capital, né? Ou seja, você faz uma empresa pequena pensando que algum dia você vai captar um investidor de grande porte para alavancar a tua empresa. Então aí já tem uma possibilidade de você, né, trabalhar com M&A. Fusões e aquisições. Direito digital, direito e-commerce, né, direito internacional. Então você tem vários desdobramentos e as empresas, as startups são muito carentes desse auxílio jurídico no começo, né? De ter normalmente elas têm negócios digitais, né? Elas colocam seu produto na internet, então você tem que ter termo de uso, política de privacidade, você tem que ter um modelo de contrato de subscrição de serviço ao invés de um modelo de contrato de licenciamento. Então tem vários focos de atuação assim para quem é formado em direito e gosta do mundo da tecnologia. Cada vez acho que esses mundos vão se encontrar mais. Eu acho que é uma área inovadora, né? Porque geralmente no direito o pessoal pensa ou no concurso, ou na própria carreira do advogado ou magistério, mas tem outros tantos campos se abrindo que... Perfeitamente. E que às vezes também, se você... Sem ser te interrompendo, dando uma de Soares aqui, se você for ver lá fora, a formação jurídica ela não é tão voltada para o lado causuístico do direito, né? Para o contencioso judiciário. Você tem vários desdobramentos na área de consultoria, de prevenção de dano, de compliance, né? E o Brasil está começando a descobrir um pouco mais esse mundo. Eu, por exemplo, atuo muito pouco em contencioso judicial, atuo mais em contencioso administrativo por conta do trabalho, né? Mas, digamos assim, contencioso é muito menos frequente na minha carreira do que a atividade de consultoria, principalmente ligada a você prevenir o dano, né? A você ajudar o empresário a administrar os seus passivos, né? Jurídicos, sejam eles trabalhistas, tributários, comerciais e por aí vai. E até um olhar que você lança sobre o currículo, né? O currículo hoje do direito, ele é ainda um currículo tradicional. Exatamente. Por exemplo, disciplinas que eu sei que não existem. A própria questão digital, né? Ela vai entrar, às vezes entra como um mini curso, como alguma coisa assim, mas não extensão, né? Nem sempre entra. O próprio direito eleitoral, que é uma coisa que é muito, muito rápida, quer dizer, toda eleição muda. A questão do meio ambiente, que eu acho que está relacionada ao desenvolvimento da sociedade. Sustentabilidade, né, como um todo, seja ambiental, social ou econômica, né? O caminho, né? Eu acho que a tua fala é muito interessante nesse sentido, né? Para a pessoa que optar pelo direito como um campo de conhecimento, que existem mil possibilidades. Existem possibilidades, que não é só a docência, que não é só as carreiras. As carreiras públicas. Né? As carreiras públicas são também, mas existe um leque muito grande. Um leque muito grande de opções e, infelizmente, chegamos ao final da entrevista e a gente não conseguiu entrar diretamente na questão da captação. Com certeza haverão outras oportunidades. Perfeito, estou à disposição. Foi um prazer recebê-lo aqui, gostei muito Alexandre. Também. Obrigado, Vanessa. Eu acho que, para quem está ouvindo, mostre que o direito é muito mais. Né? Quer dizer, existem ramos e eles são intercambiáveis. Né? Passa pela economia, passa pela questão que você falou da economia criativa, até se fala muito hoje em ciências sociais de tecnologias inovadoras, de políticas públicas em sociedade. Isso dá um outro papo. Então, assim, as perspectivas são gigantescas, né? Exatamente. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, Alexandre. E ficamos hoje por aqui com o professor Alexandre Coelho, que é especialista na área de captação de recursos, direito empresarial. Agradecemos você que nos acompanhou até esse momento e aguardamos você na próxima semana. Muito obrigada e até logo.